O que é necessário para alguém ser salvo? Você sabe responder? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. No ar. Programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Apresentação: Pastor Mário Luna. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna e é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula, para mais uma programação. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, independente de que região você esteja me assistindo. Da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, região Sul e na região Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Mas você também pode estar fora do Brasil, em outros países como Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Japão, enfim, vários outros países. Você também é muito bem-vindo aqui no programa EBD Comentado Online e aqui no canal. Bom, para darmos prosseguimento, eu quero fazer uma oração, mas antes quero avisar a você que aqui é um programa. E num programa tem oração, aqui também tem louvor, aqui também tem a palavra, o ensino da palavra de Deus com a intenção de ajudar, auxiliar professores a prepararem sua aula de escola bíblica dominical para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em classe nessa data, ou também para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento, e isso é muito importante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Senhor, estou aqui mais uma vez pela Tua graça, porque a graça me capacita, Senhor, para que eu possa, Senhor, prosseguir. Ela me dá condição para que eu possa avançar. De mim mesmo eu não consigo, de mim mesmo eu não tenho como, Senhor querido, se voltar para o Senhor. Mas aqui estou eu, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê um programa mais uma vez abençoado, que o Senhor venha tocar na vida de cada professor, de cada professora, para iluminar, Senhor, a minha mente, a mente deles, daqueles que estão assistindo, para que possamos compreender e praticar a Tua palavra. Que o Senhor nos dê um programa mais uma vez edificante, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, glórias a Deus por isso. Tenho certeza que vocês já pegaram a harpa de vocês, então vamos louvar a Deus. Esta semana tem um pedido especial do pastor Mário Luna. Ele pediu para louvarmos a Deus com o hino de número 15, que tem por título Conversão. Ele falou que tem muito mais a ver com a aula de número 11. Nós não vamos louvar com o louvor sugerido da revista, mas sim o pedido do nosso querido pastor e professor Mário Luna. Então vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus? Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero também aqui aproveitar e agradecer a vocês por todas as felicitações ao meu esposo, por todas as palavras de vocês de carinho, de bênção para a vida dele, que o Senhor continue abençoando vocês abundantemente. E uma ótima aula para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Eu quero agradecer a minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, por mais uma vez uma participação aqui. Eu pedi o hino 15, que eu acho que ele também fala muito ao nosso coração dentro da temática que a salvação não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. Então, o hino 15 mostra aí a graça, fala da graça, nós vamos falar da graça durante a lição. Ele fala sobre a necessidade de aceitarmos o convite da salvação. É claro que os louvores sugeridos podem ser ou não usados, e eu preferi nessa semana usar o louvor, o hino da harpa de número 15, tá bom? Deus abençoe. E também quero dizer que ela está falando sobre o agradecimento sobre a data do meu aniversário, porque na verdade, como a lição é gravada com antecedência, essa lição está sendo gravada no dia 5 de março, nesse caso, a lição de hoje. Ela não é para essa data, mas ela está sendo gravada. E é a primeira vez que é gravada a lição depois da data do meu aniversário, que foi dia 1º de março. Então, por isso ela está fazendo esse agradecimento. Eu já tinha feito na aula anterior, mas volto a agradecer a todos vocês que se dispuseram a tirar um tempinho para poder me felicitar. Eu gravei vídeo e deixei nas minhas redes sociais, só não deixei aqui no YouTube, mas deixei lá no Telegram, deixei no Instagram, deixei no Facebook o meu agradecimento. Bom, vamos prosseguir aí. Nós sabemos que no segundo trimestre de 2025 nós temos já aí uma nova revista, que é O Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo Paulo, nesse caso. Nós vamos ter aí várias lições o Verbo, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, não o apóstolo Paulo. Nós falamos tanto do apóstolo Paulo que às vezes fica gravado, né? Mas o apóstolo do amor, que é João, nesse caso, me perdoe, tá? E aí nós vamos ter um trimestre inteiro falando sobre Jesus na ótica do evangelista João, tá? A lição, nós damos prosseguimento ao primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição de hoje é a lição de número 11, que será ministrada no dia 16 de março de 2025. Você vê que a lição está sendo gravada no dia 5, mas ela só é ministrada no dia 16, nesse caso. Ela não vai ao ar no dia 5, mas só para você ver a antecedência que eu tento estar gravando a lição. A salvação não é obra humana. Como assim? Salvação não é obra humana? Como assim? Não sou eu que produzo a minha salvação? Não é por meio do que eu faço que eu recebo salvação? Não seria isso? Ah, irmãos, se você não assistiu a lição passada, a lição que nós tratamos aí sobre a questão do pecado, nós precisamos muito nos ater e voltar a estudar a lição em sequência, para podermos entender. E eu vou falar disso já já. Texto áureo. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5 já entra logo mostrando que a salvação não é obra humana. Porque se fosse obra humana, não estaria escrito aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então Deus não nos salva pelo que nós fazemos. Deus nos salva pelo que Jesus fez. O que nós fazemos é consequência de uma vida salva. Atesta para eu mesmo que eu estou andando no caminho da salvação. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu preciso andar em novidade de vida. Mas não é o que eu faço que me salva. O que eu faço é consequência de uma vida salva. O que Jesus fez é que me salva. Esse versículo destaca a iniciativa divina na salvação, realizada por meio da obra regeneradora do Espírito Santo. Eu recebo um novo nascimento. Nós estudamos na lição passada que por causa do pecado, o homem foi sentenciado com a morte atingiu a esfera espiritual. Então, o espírito humano fica inativo para as coisas de Deus. Apesar dele dar aí vida para a alma, né, energizar, como alguns teólogos falam, a alma, ele não tem atividade para as coisas de Deus. Então o ser humano sem Deus está morto em delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, que inclusive é o texto base da lição de hoje.
Então, na verdade, prática, a salvação é o ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus. Não vem das obras humanas, o mérito é de Jesus. Essa declaração reforça a doutrina bíblica da salvação pela graça, mostrando que a redenção é um dom de Deus. Deus nos comprou através da morte de Jesus Cristo, pagou um preço da nossa culpa, da nossa dívida. Não algo que podemos conquistar com nossos próprios esforços. Para a vida cristã, isso significa que devemos depender totalmente da graça de Deus e reconhecer que nossa salvação é fruto do sacrifício de Cristo. Talvez você diga assim, pastor, mas o que muda isso? Porque se uma pessoa está no evangelho e ele acha que ele está conquistando a sua salvação por meio do que ele faz, o que isso muda para aquele que entende que ele está dando prosseguimento, caminhando, perseverando, ele precisa se esforçar, mas que tudo isso é possibilitado por causa do que Jesus fez? É porque a pessoa que acha que está conquistando salvação pelo mérito dela, ela é uma pessoa que se acha merecedora. Então ela é aquele tipo de pessoa que quando ela vai falar com Deus, em oração, por exemplo, ela diz, Senhor, tu sabe quanto eu sou fiel, quanto eu tenho te servido com retidão, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Então ele está apresentando para Deus méritos e mostrando para Deus, o Senhor tem que fazer porque eu tenho sido fiel. Enquanto que o outro, ele chega a Deus em oração e fala, Senhor, eu sou um pecador necessitado da tua ajuda. O Senhor tem me dado graça para que eu possa prosseguir. Então me socorre, me ajuda. Você está entendendo? E outra coisa que também acontece com quem acha que a salvação que ele está recebendo é pelo mérito dele. Ele se acha melhor do que os outros. Então, se ele não teve uma vida antes de aceitar Jesus, tem pessoas que nasceram no lar cristão e em algum momento tomaram a decisão de seguir a Cristo, mesmo estando no lar cristão, mas ele tem que tomar essa decisão, ele tem que ter essa consciência, ainda que ele não levante a mão, como outras pessoas fazem, que vêm para o evangelho, muito bem. Então, ele por não ter nascido fora de um lar cristão, nasceu no lar cristão, ou aquele que mesmo que não nasceu no lar cristão, não participou de algumas coisas, ele se acha melhor do que o outro. Ah, eu não tive numa vida promíscua como essa irmã teve, como esse varão teve. Ah, eu não era viciado nesses vícios que esse rapaz era, que essa moça era. Não importa, você e eu éramos culpados e condenados no tribunal de Deus e iríamos para o inferno do mesmo jeito. Mas a graça de Deus, porque a graça abrange todo o plano da salvação, nos deu condição de dizer sim ao convite da salvação. Então é importantíssimo você ter uma visão correta do porquê você recebe salvação. Senão você começa a achar que você é merecedor e eu também. Aí tem competição, aí tem rivalidade. Por quê? Porque um acha que é melhor. Ele vai mais ao culto, ao templo, ele ora mais, ele lê mais Bíblia, aí ele se acha merecedor. Ei, tudo isso você só consegue fazer por causa da graça. Como assim, pastor, por causa da graça? É a graça. A graça nos capacita a fazer. Ela não nos obriga a fazer, mas ela nos dá a possibilidade de fazer, porque se não existisse a graça, não existiria o plano da salvação. E se não existisse o plano da salvação, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Entendeu agora? Então tudo é por meio da graça de Deus. A graça atua para que a pessoa possa dizer sim ao convite da salvação. Vamos ver isso e já vimos na aula passada. E se você não assistiu, assista. A graça nos capacita para prosseguirmos no caminho da salvação também. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 a 10. E aí eu tenho aqui no canal, já preparadinho para você, o Efésios 2, de 1 a 10, a graça de Deus nos traz salvação. Ah, que coisa linda! Maravilha! Esse vídeo já está gravado, já tem tempo. Então você vai assistir ele e ele vai mostrar para você que a salvação é pela graça, não é por obras, não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. E o que eu faço é apenas aquilo que Deus planejou para que uma vez em Cristo eu esteja vivendo de acordo com o plano de Deus. Coisa maravilhosa. Mas eu também deixo esse vídeo aqui
Inclusive, esse vídeo responde até a pergunta seguinte: por que uma pessoa que não fez tantas coisas erradas como uma outra que aparentemente fez, vai ser condenada se não aceitar Jesus e vai para o mesmo lugar? Nesse vídeo aqui eu também falo sobre isso. Então assista um vídeo. Ele é um vídeo um pouquinho mais longo, porque trata de doutrina, soteriologia, doutrina da salvação. Mas você vai aprender muita coisa nesse vídeo aqui. Eu convido você a assistir ele também, porque vai fazer muito bem para você e vai te ajudar. Palavra-chave: salvação. Salvação no contexto do Novo Testamento é definida como libertação do pecado. Salvação no Antigo Testamento era livramento. Eles ainda não tinham a ideia do livramento, da culpa do pecado e do poder do pecado, e no futuro da presença do pecado, mas eles tinham consciência do livramento de Deus. Então é por isso que o salmista diz no Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Ele continua: tomarei o cálice da salvação. Nós cristãos, quando lemos isso, pensamos no cálice da salvação como a questão da vida salva em Cristo, mas ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando no cálice do livramento de Deus. Então você tem que interpretar dentro do contexto dele, não dentro do seu contexto, e fazer uma aplicação. É claro que para nós podemos primeiro mostrar o que significava para ele, e para nós tomar o cálice da salvação é também render graças ao Senhor por estar livrando a nossa vida e por ter nos dado condição de viver uma vida como um salvo. Certo? A compreensão da salvação como um dom de Deus é essencial para a fé cristã, pois rejeita qualquer ideia de que o ser humano pode contribuir para a sua própria redenção. Ele não pode contribuir. Ele recebe e ele prossegue. Essa contribuição no sentido de ter planejado, o ser humano não tem esse direito. Ele não planejou o plano da salvação. Propósito da lição. O objetivo da lição é ensinar a doutrina bíblica da salvação pela graça, refutar visões inadequadas sobre a salvação na antiguidade e na atualidade, e alertar sobre os perigos desses ensinos para a vida cristã. A lição busca transmitir que a salvação é um ato soberano de Deus, realizado por meio de Cristo, e que qualquer ensino que atribua a salvação a obras humanas é contrário ao Evangelho. Aí o envolvendo os alunos, para você envolver os alunos inicialmente, você pode fazer a seguinte pergunta: o que é necessário para alguém ser salvo? E eu fiz essa pergunta. Em seguida, peça a algum aluno ou alguns alunos para descrever em sua visão a diferença entre salvação pelas obras e salvação pela graça, para enfatizar assim a necessidade de dependência total de Deus. Isso prepara os alunos para uma discussão aprofundada sobre o tema. Bom, a estrutura da lição, nós temos 3 tópicos: salvação sob a graça de Deus, 2, soteriologias inadequadas na antiguidade, e 3, soteriologias inadequadas de hoje. Eu vou estar lendo aí os tópicos no decorrer da lição. Introdução. Na lição passada estudamos sobre a doutrina do pecado, a martiologia. Foi uma introduçãozinha, tá, irmãos? Dá para ocupar um trimestre inteiro. Na verdade, dá para ocupar muito mais do que um trimestre estudando sobre a martiologia, tá? Abordando a origem e a dimensão do pecado na humanidade. Eu, inclusive, recomendo, se você não assistiu, a lição de hoje depende da lição passada. Porque quando nós estamos fazendo um curso de teologia, às vezes, dentro da estrutura, para poder ter um entendimento melhor, começa a se pôr pela Bíblia, bibliologia. Depois nós estudamos antropologia bíblica, se o curso básico tiver essa disciplina. Se ele não tiver, nós pulamos diretamente para a martiologia, nesse caso. E depois nós estudamos soteriologia. Então é importante. Existem outras formas de começar a estudar. Às vezes começa pela Bíblia, depois vai estudar a doutrina sobre Deus, depois sobre Cristo, depois sobre o Espírito Santo. Tudo bem, mas numa sequência para o entendimento, bibliologia, doutrina do homem, ou seja, antropologia bíblica, porque tem antropologia sem ser bíblica, depois a martiologia, doutrina do pecado, depois soteriologia, doutrina da salvação. Entendeu, né? Também vimos a refutação à luz da Bíblia das principais crenças inadequadas. Agora podemos seguir a lição de hoje, que vai tratar da doutrina da salvação, soteriologia. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Como é que isso acontece? Essa restauração à comunhão com Deus é uma iniciativa do homem? O homem procura a Deus de si mesmo sem Deus vir até ele? Não. Além disso, deixa clara a impossibilidade de qualquer pessoa agariar
a salvação por meio do seu próprio esforço. O comentarista está batendo nisso desde a lição passada. E até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por uma intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Então o ser humano, ele nem vai desejar a salvação, nem vai sentir necessidade de salvação, a não ser através de uma ação do próprio Deus. Tá bom, pastor, se é por meio de uma ação do próprio Deus, por que o ser humano então pode recusar? Porque Deus dá a ele o direito de recusar. Mas o ser humano só vai ter condição de dizer sim ao convite da salvação por causa da graça, que na nossa teologia chama-se graça preveniente. O que isso significa? Deus manifesta a sua graça para que o ser humano possa dizer sim. Então, naquele momento, ele tem o direito de escolher se vai querer aceitar a Jesus. Aí o livre-arbítrio para as coisas espirituais, o livre-arbítrio para as outras questões, ele funciona normalmente, independente da graça. Agora, para as coisas espirituais, ele é restaurado dentro da nossa visão arminiana. Porque se você estudou a lição passada, você viu isso na visão pelagiana, que não tem pecado. Eles dizem, o pelagianismo diz que não tem pecado. Semi-pelagianismo diz que o livre-arbítrio não foi comprometido totalmente. Então a depravação não foi total, nesse caso. O pelagianismo diz que não teve depravação. O semi-pelagianismo diz que a depravação não foi total, foi parcial. O arminianismo, que é a nossa visão dentro da soteriologia, diz que a depravação é total. Então o livre-arbítrio ele é restaurado para as coisas espirituais. Eu estou repetindo várias vezes. Tem livre-arbítrio para qualquer outra coisa, mas para as coisas espirituais só por causa da graça. Então o ser humano em contato com a palavra, ele naquele momento tem condição de dizer sim ao convite da salvação, nesse caso. Então, a graça é preveniente. Ela dá condição ao ser humano de falar sim. E tem o calvinismo, na visão calvinista, nesse caso, a graça é irresistível. Então, Deus já tem os filhos da salvação, e quem é filho da salvação, a graça vai trazer ele de qualquer jeito, e ele não tem como dizer não. Nós não vemos desse jeito. E não vamos tratar disso aqui também não, tá bom? Mas eu falei sobre isso na lição passada. Então, até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por uma intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? Espírito Santo. Nós passamos por uma lição que tinha esse texto e eu fiz uma exposição bíblica falando sobre isso. Então, se é o Espírito Santo que convence, como é que o ser humano tem condição de planejar e de desejar Deus? Não tem. É graça. A graça não obriga, mas ela possibilita. É como uma porta que estava trancada e ela passa a estar aberta e o ser humano pode entrar ou não entrar. Podemos notar que o comentarista continua na mesma linha do pensamento da lição passada, que é a lição 9, onde deixou claro que nenhum ser humano se inclina para as coisas de Deus por iniciativa própria, sem ser capacitado a dizer sim ao convite da salvação por meio da graça capacitadora. A graça não só possibilita o ser humano a dizer sim ao convite da salvação, como também o capacita durante toda a sua vida na terra a perseverar na caminhada. Quando o cristão não reconhece a ação da graça, ele depende de seus próprios esforços e, por consequência, pode se tornar soberbo. Eu já falei isso logo no início da lição. Pois acredita que seus feitos, tanto na vida devocional, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele lê Bíblia, medita na palavra, porque ele vai ao templo. Então, tanto na vida devocional quanto no serviço na obra, porque eu vou evangelizar, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, são méritos exclusivamente seus. Você tem a iniciativa, mas essa iniciativa só é possível por causa da graça. Então você não pode se achar melhor do que o outro que não faz tanto quanto você. Até porque o próprio Jesus diz na parábola do semeador que quando a semente caiu em boa terra, uma frutificou a 30, outra a 60 e outra a 100. Nem todo mundo vai dar a mesma quantidade de fruto não, irmãos. Só que nós temos uma questão de querer igualar todo mundo e queremos fazer uma forminha e fazer todo mundo ser igual. O próprio Jesus deixou isso muito claro. É claro que nós incentivamos que as pessoas possam frutificar mais, florescer mais, crescer mais. Mas nós não podemos querer ficar comparando um com o outro.
Pare de se comparar com outro. Se compare com Jesus. O modelo é Jesus. Quer se comparar? Se compare com Jesus. Mário Luna, Pastor Luna, você quer se comparar? Se compare com Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu falo, meu Deus, tá difícil para mim. Tá complicado, Jesus. Mas aí eu quero me comparar. E a gente só quer se comparar com gente que a gente acha que tem menos condição do que nós, que ora menos, que lê menos Bíblia, que vai menos ao templo. Aí a gente quer se justificar. Não faz isso, não. Se compara com Jesus, o modelo é Jesus. Ô Paulo, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá para se comparar com Paulo? Tá? Sei. Dá uma lidazinha na biografia de Paulo lá, quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, também, capítulo 11. A gente vai ler o 12 aqui, mas o 11. Vê o que ele passou. Você já passou por algumas coisas assim? Então, precisamos entender. Então, quanto no serviço, tá? Tanto na vida devocional quanto no serviço na obra. São méritos exclusivamente seus. Paulo teve que reconhecer o poder capacitador da graça. Que isso, pastor? Poder capacitador da graça. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para você. Eu tenho aqui no canal um vídeo chamado Espinho na Carne de Paulo e a Solução de Deus. Coloque aí no YouTube. O espinho da carne de Paulo e bota assim, Pastor Mário Luna. Vai aparecer meu vídeo. Assiste. Eu não estou dizendo para você qual é o espinho, porque o texto não diz. Onde a Bíblia fala, eu falo. Onde a Bíblia não fala, eu me calo. Eu não vou falar o que a Bíblia não diz. Existem especulações, existe, mas eu não posso afirmar. Então, eu não falo. Tá? E olha só, 2 Coríntios 12, 7 a 9, olha o que é dito. Ele tinha um espinho na carne, e olha o que é dito aqui, só para você poder entender. E para que eu não ficasse orgulhoso, deixa eu mudar a versão, porque aqui tá na NAA, e geralmente usa-se mais a Almeida Revista Corrigida ou a Almeida Atualizada. Mas vamos lá. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, primeiro ele diz que conheceu um homem, que no corpo ou fora do corpo foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu coisas inefáveis, ele não diz quem é esse homem, mas esse versículo deixa claro que esse homem é ele. Ele só não queria se identificar. Para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de eu não me exaltar. Deus permitiu isso para Paulo não se exaltar. E é bom não ter sido falado qual é o espinho, porque isso pode ter uma aplicação geral na vida do cristão. Nem tudo que você passa de sofrimento é o espinho, mas às vezes tem uma coisa ali que é uma marca que você carrega e que você olha para ela e se lembra e fala assim, meu Deus, se não é a graça de Deus, eu não tô aqui não. Cada um tem algo assim, irmãos. Pense nisso. Só você e Deus sabe. Versículo 8. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele orou ao Senhor pedindo, Senhor, tira isso de mim. Só que era para ele não se exaltar. Deus não tinha como tirar, porque senão ele ia se exaltar. Então você vê, o próprio Deus usa da graça para fazer Paulo não se exaltar. A graça preservando. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza aqui não é vontade de pecar. Eu explico sobre isso no vídeo que eu tenho. O espinho na carne de Paulo é a solução de Deus. Pastor Mário Luna, você coloca lá. E aí, eu explico sobre isso. Fraqueza aqui é Paulo se sentir incapacitado, sem condição. E aí ele se sente dependente. Aí Paulo afirma, agora o restante é Paulo falando, não é mais Deus. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo depende da graça para prosseguir. Eu dependo da graça para prosseguir. Tópico 1. A salvação sobre a graça de Deus. Tu vai falar, pastor, mas só isso foi a introdução? Isso é doutrina. Estudar a doutrina da salvação. Isso aqui é uma introduçãozinha do mínimo da matéria. Do mínimo. Quer ver uma coisa? Olha a recomendação que eu deixo para você para estudar aprofundadamente sobre o tema. Teologia para Pentecostais, esse compêndio aí, ó, teológico. 1, 2, 3, 4 volumes. Teologia para Pentecostais em 4 volumes. Uma exposição clara, substanciosa da teologia sistemática pentecostal. Se você tiver uma obra como essa, você está muito bem, porque ela tem um foco na nossa perspectiva pentecostal.
do pastor Walter Brunelli. Ó, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do pecado, doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina das últimas coisas, fala sobre as Assembleias de Deus, o início. Irmão, é uma obra completa. Não quer dizer completa dentro daquilo que está ali proposto. Link está na descrição. Eu, se fosse você, eu adquiriria uma obra dessa porque é importante. Adquira essa obra, porque é uma obra importante. Você, às vezes, dependendo de onde você adquirir, o lugar onde eu estou mandando você, te dando uma direção para poder comprar, você pode até parcelar. E eu vou falar para você, na área de teologia sistemática, doutrinas, você vai estar bem. Aí sim, quando você pegar doutrina da salvação e começar a estudar nessa obra, você vai falar, meu Deus, naquela aula foi uma introdução da introdução, da introdução, da introdução, da introdução, da introdução, e continua falando introdução da teologia, falando sobre a doutrina da salvação. Só isso, só para você entender, tá? Então, por isso que fica bem claro, nesse tópico faremos uma pequena introdução sobre a salvação, tema que tem conteúdo suficiente para estudarmos por mais de um trimestre inteiro. E aí talvez você diga assim, pastor, mas por que o senhor faz essas indicações? Porque eu estou incentivando você a ter gosto de estudar a palavra de Deus. A princípio, você pode pensar, o pastor está preocupado em vender literatura. Primeiro que eu não tenho livraria, tá? Mas ainda que você pense que eu estou preocupado em ter algum retorno por indicar o livro, o meu objetivo, a minha motivação é que você tenha gosto de estudar. Quando eu ofereço o meu curso aqui, como facilitar meu estudo da Bíblia, é você ter gosto de estudar a palavra de Deus. Quando você participa do meu canal no Telegram, que você está acompanhando a leitura bíblica anual lá comigo lá, né? Não é bem anual, porque ela está sendo lida, a leitura completa já passou de um ano. Não é anual. Mas a leitura bíblica constante é para incentivar você a ler. Eu ainda coloco o resumo de cada capítulo lá no meu canal do Telegram. Pastor, como é que eu faço para entrar no canal do Telegram? O link está na descrição desse vídeo. Então vamos lá? 1. A descrição do estado espiritual humano, versículo de 1 a 3. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. Então, o relato da condição pecaminosa da natureza humana, em Efésios capítulo 2, confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Olha o que Paulo diz por causa do pecado. Mortos em ofensas e pecados, versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Andar segundo o curso desse mundo, versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar. Então, uma pessoa que está no mundo, ela está influenciada diretamente por Satanás. É Paulo falando, é a Bíblia que diz isso, certo? Segundo o príncipe da potestade do ar. Todos nós um dia estávamos nessa situação. Ah, pastor, mas a pessoa nasceu num lar evangélico, tá? Mas em algum momento ela precisou reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Ainda que ela não levantou a mão. Então não é porque ela nasceu no lar evangélico que ela nasceu salva não, tá? Quero deixar isso muito claro. Ah, nasceu no lar evangélico, já nasceu salva. Não existe não. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Eu quero deixar isso muito claro. Se eu tenho alguém apregoando isso, é heresia. Ninguém nasce salvo. Todos condenados. Ah, pastor, mas então por que as crianças se partirem e vão para o céu? Porque elas ainda não têm consciência de pecado. Elas não têm condição de confessar pecados. Então Deus usa da graça para dar salvação às crianças, dentro da nossa visão teológica. Nós entendemos desse jeito, tá bom? Então, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne. Carne aqui não é corpo, é da natureza pecaminosa que usa o corpo. Versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira. João 3,18 diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê. É uma triste fotografia da raça humana. A expressão mortos em ofensa e pecado descreve a condição espiritual de quem está sem Cristo. Estamos vivos para o pecado, quando você está sem Cristo, mas mortos para Deus, incapazes de compreendermos as coisas espirituais ou agir de modo que o agrade. Quando você aceita Cristo, é o contrário. Você está vivo para Deus e morto para o pecado. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20,
Já estou crucificado com Cristo, ou seja, morto com Cristo. Não vivo mais eu. Vida para as coisas terrenas, desejos carnais, vida para o pecado. Mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim como um cadáver não responde estímulos físicos, é uma comparação, uma pessoa espiritualmente morta não reage aos estímulos espirituais. E aqui eu quero abrir um parêntese. Não se preocupe que a aula hoje vai andar um pouquinho, vai demorar mais um pouquinho, mas é para você ter conhecimento para poder lidar lá na sala de aula, mesmo que você não possa dar uma aula nesse tamanho. E aqui eu quero abrir um parêntese. Uma pessoa que está sem Cristo, ela não tem entendimento. Então não adianta você querer tratar ela como você. Porque você tem um entendimento ou tem um certo entendimento, ela não tem. Há uma outra dúvida que tem. Alguém aceitou Jesus, serviu a Deus durante anos e de repente, ou então serviu em algum tempo, depois foi para o mundo. E aí começa a fazer um monte de coisa e a rejeitar até aquilo que um dia aprendeu. Aí alguém que é cristão, que convive com ele ou com ela, diz assim: ah, fulano é conhecedor da palavra e olha o que está fazendo. Não adianta conhecer sem prática. Uma vez que ele voltou para o mundo, ele voltou para a situação de morto. Ele está insensível para as coisas de Deus. Não adianta você querer tratar ele como alguém que está na presença de Deus, porque ele não está. Ela não está. E esse é o maior erro nosso, tratar pessoas que se desviaram do caminho de Deus como alguém que está na presença de Deus. Uma pessoa que se desviou, ele voltou para o estado de morto em pecado, em delitos e pecados. Então ele não tem mais iniciativa para as coisas de Deus. O conhecimento que ele tem é um conhecimento que não tem mais valor na vida dele, porque não tem mais prática, porque ele abandonou a fé. Ela abandonou a fé. Então você tem que tratar ele ou ela como alguém que nunca teve um encontro com Cristo nesse momento. Você precisa entender que mesmo que ele ou ela conheça, ele não tem prática, então ele voltou ao estado inicial. É o que Pedro ensina. A porca lavada voltou ao esponjadouro. O cão voltou ao vômito. Entende isso? Aí você quer cobrar da pessoa uma atitude cristã quando ele está longe da presença de Deus. E ao invés de você trazer ele para Cristo, ou ela para Cristo, você afasta mais ele, mais ela, porque você fica condenando a pessoa, você fica confrontando a pessoa numa coisa que a mente dela não está entendendo mais, porque os seus olhos estão cegos espiritualmente de novo. Pastor, eu não sabia disso. Então tá sabendo agora. O diabo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso porque ele controla o sistema do mundo e cega as pessoas para que não entendam o evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Uma pessoa que voltou para o mundo passou para o lado dos incrédulos, porque ele abriu mão. A única forma de você abrir mão da salvação é deixar de crer, é abrir mão da fé. Então ele vai para o lado dos incrédulos, então ele passou a estar cego espiritualmente de novo. Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você já prestou atenção que uma pessoa que está sem Cristo, que voltou novamente, tem algumas pessoas, não são todas, mas tem algumas pessoas que passam a ser pessoas que fica ali afrontando, usando a palavra contra o próprio cristão que está na presença de Deus, mas ele usa de forma errada. Por quê? Porque ele não tem mais o entendimento. Então ele usa da forma natural, a palavra da forma natural, como uma pessoa que não tem Cristo, que às vezes tem algum assunto e ele se mete naquilo com um entendimento superficial, mas ele não tem um entendimento mais profundo porque ele não teve um encontro com Jesus. E é o que você ouve. Às vezes eu estou na condução, outro dia eu estava na condução com a minha esposa, e aí entrou realmente alguém dentro de uma condução com o telefone ligado num louvor alto. Agora imagine, de manhã as pessoas estão indo trabalhar. Muitos vão até meio adormecidos porque estão cansados, a viagem é longa. Vai começar uma longa viagem e aí o som estava bem alto no telefone. E aí alguém, em algum momento, falou: meu querido, dá para desligar isso aí, abaixar isso aí? Você não tem entendimento? Aí ele começou a resmungar, aí alguém falou de lá assim... aí ele resmungou e, segundo alguém, ele falou uma palavra torpe. E aí alguém disse assim, ó, tá vendo aí? Diz que é crente, ainda fala palavra torpe, só que ela usou uma outra palavra, nesse caso, e tá aqui dizendo que tá ouvindo o louvor. De duas ou uma, ou ela é desviada da igreja,
se desviou de Cristo em algum momento, ou ela tem um conhecimento superficial porque de vez em quando está no meio de gente que serve a Deus. E ela julgou ele direto. Mas aí é um conhecimento superficial. Você está entendendo? Então esse conhecimento não tem valor para a vida dela. Por quê? Porque ela não aplica para a própria vida dela para ela poder estar em Cristo. Deu para entender agora o que quer dizer? Paulo ensina que quem não está em Cristo é dominado pela natureza pecaminosa, vivendo para satisfazer desejos carnais e mentais, o que leva a ações pecaminosas. O homem não convertido é escravo do pecado porque sua natureza é pecaminosa. Ele peca porque é pecador. Então, pecar é consequência de quem ele é. Alguém vai dizer assim, fulano é ladrão porque rouba. Não. Pecar não é... A pessoa não é classificada assim, como, alguém é ladrão porque rouba. Não. Roubar ali passa a ser uma consequência, né? O que ele está fazendo ser ladrão passa a ser uma consequência do que ele faz. No caso do pecado, não. Olha o que acontece. Olha como é que é a linha do pecado. O homem não convertido é escravo do pecado porque sua natureza é pecaminosa. Ele peca porque é pecador. Então, pecar é consequência de quem ele é. Ao contrário, se alguém rouba, ele vai ser chamado de ladrão porque ele roubou. Agora, ninguém vai ser chamado de pecador porque peca. Pecar, ele peca porque é pecador. É ao contrário nesse caso. Então, ele peca porque é pecador. Todas as áreas de sua vida, razão, emoção e vontade, que é o que a Bíblia chama de coração muitas vezes, são afetadas pelo pecado. Isso não impede que o incrédulo, ou a pessoa que não está em Cristo, pratique boas ações sociais ou morais. Tem gente que não serve a Deus e não bebe. Tem gente que não serve a Deus e não fuma. Tem gente que não serve a Deus e não usa substâncias ilícitas. Então, isso não impede que ele não faça isso, por ele não ser cristão. Como ajudar os outros, ou compadecer-se das causas. No entanto, essas ações não são feitas para glorificar a Deus, ou com gratidão pela salvação, pois falta a transformação espiritual que só Cristo proporciona. Então você vai encontrar pessoas que não servem a Deus fazendo boas obras, mas essas boas obras não servem para salvar, porque a salvação não é por obras. 2. Mortos em ofensas e pecados. Versículos 1 e 5. Lembrando a você que aqui eu faço uma exposição completa do versículo 1 ao versículo 10. Então assista no final dessa aula, vai contribuir muito para o seu entendimento, e esse outro vídeo aqui também vai contribuir muito para o seu entendimento. Pastor, mas está escrito aí Bases da Fé, série discipulado. Eu e você somos discípulos a vida inteira. Não estou falando de discipulado de integração. Os 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, 5 primeiros meses, 6 primeiros meses. Não estou falando disso. Estou falando de discipulado a vida toda. Todos nós somos alunos, somos aprendizes de Cristo, mesmo sendo pastor, tá bom? Então vamos lá. As expressões, e vos vivificou, versículo 1, e nos vivificou juntamente com Cristo, versículo 5, por isso que Paulo diz que já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo se une a Cristo na morte e na ressurreição. Revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Ninguém, favor imerecido. E vos vivificou. É uma ação vinda de Deus. O ser humano não tem como receber vida sozinho, espiritual. Então é algo que Deus produz, não é o ser humano que produz. O ser humano recebe salvação, o ser humano não produz salvação. E ele recebe salvação porque Deus planejou a salvação e possibilita ele receber, senão ele não poderia receber salvação. Se Deus não tem um plano de salvação, o ser humano não ia atrás de Deus. Cadê Deus? Onde está Deus? Eu quero Deus. Deus, eu quero Deus. Não teria plano de salvação. O ser humano nunca ia procurar Deus. Nunca. Mesmo ele olhando tudo em sua volta, ele nunca procuraria Deus. Certo? Só para você poder compreender. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas e pecados, versículo 1, e mortos em nossas ofensas, versículo 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora. É claro, uma metáfora, está falando da parte espiritual. Uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Então é uma morte espiritual. E não é uma morte espiritual definitiva. É uma morte espiritual que pode ser revertida enquanto estamos aqui, nessa terra. Agora, depois que partimos
que aí tem a segunda morte, que é a morte eterna. Aí não tem jeito. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías 59, 2. E não significa aniquilação espiritual total. Ou seja, ainda é possível reverter a situação. A mensagem central de Isaías 59, 2 é que o pecado cria uma barreira entre os seres humanos e Deus, impedindo-os de experimentar a plenitude de sua presença e bênção. O ser humano, sem ser redimido, não pode ter comunhão com Deus. Por isso, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do Jardim do Éden, um lugar de íntima comunhão com Deus. Está em Gênesis 3, 22 a 24. Só você ler. Você pode ler até aí na classe. Vai ver que eles foram expulsos e ainda foi colocado guarda na frente, o anjo na frente do jardim, uma espada, para poder guardar o lugar da árvore da vida e não permitir mais que eles entrassem no jardim. Por quê? Porque só poderia estar ali quem estivesse em íntima comunhão com Deus, e o pecado faz separação. Em Cristo, o ser humano, através da ação do Espírito Santo, passa pelo novo nascimento e assim está agora vivo espiritualmente, que é o nosso texto áureo, Tito 3, 5. Cristo passa a ser a nossa vida. Então, aquilo que foi negado ao primeiro casal por causa do pecado, agora em Cristo nós recebemos uma oportunidade. Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Deus olha para ele, não vê mais a culpa do pecado, ser humano. E, portanto, não há mais condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, em algumas versões tem, outras não. Que não andam segundo a carne, ou seja, segundo os seus desejos, mas segundo o Espírito. São guiados pelo Espírito. Assim, ele volta a ter paz com Deus. Você não leu que éramos inimigos de Deus? Estávamos debaixo da ira de Deus, em Efésios? Aqui em Romanos 5:1, diz, justificados, tá? Vamos lá, deixa eu ler, inclusive, aqui diretamente no texto, só para não ler uma parte. Sendo, pois, justificados pela fé. A salvação é através da graça e nós recebemos por meio da fé. Nós temos que crer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas por que temos paz com Deus? Porque antes de aceitarmos Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da sua ira. Olha aqui, ó. Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, os que estão sem Cristo ainda. Então nós éramos, tá? Mas assim ele volta a ter paz com Deus, pois foi reconciliado com Deus através de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 19. Fala que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E somos chamados para o ministério da reconciliação. Somos chamados a levar a palavra de boas novas, chamando o mundo a se reconciliar. O homem, o ser humano que está aí nesse mundo, a se reconciliar com Deus. A iniciativa de reconciliação foi de Deus e não nossa. Isso é a graça de Deus. Pastor, a iniciativa foi de Deus? Foi, eu vou ter que colocar o texto, eu ia pular esse texto aqui, mas não tem jeito, eu tenho que mostrar para vocês que quem teve a iniciativa da reconciliação, o ofendido foi nos buscar. Tá aqui, ó. Tanto é que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Iniciativa de Deus, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 19, tá? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Quem nos reconciliou? Deus. Quem nos reconciliou? Deus. Não fomos nós que buscamos a reconciliação. Foi Ele que preparou a reconciliação. Foi Ele que veio até a nós por meio de Jesus Cristo. Tá? E isso tudo começa com um plano lá no Antigo Testamento. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Deus poderia imputar sobre nós os pecados e condenados e culpados pro resto da vida. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Assim como recebemos reconciliação, Deus quer que nós levemos o ministério da reconciliação.
3. A exegese do versículo 8 a 10. Não se preocupe, o primeiro tópico é o que vai gastar mais tempo, porque ele vai tratar da doutrina. De uma introdução da doutrina da salvação. O primeiro tópico. O restante vai mostrar o que é contra a doutrina da salvação, né? A mecânica, como acontece, e aí é uma coisa que passa mais a nível de ler para compreender. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Você está entendendo isso? Não, nós temos que entender isso. Só que quando nós lemos isso aqui, essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Alguém pode querer pegar o texto e é o único texto, tá? Isolado, de Filipenses 2:12 e dizer assim, pastor, mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse operar a salvação é vivam como um salvo, mas recebemos salvação por Cristo. Então Paulo não está falando que aqui a pessoa produz salvação, a pessoa vive salvação, não é produzir salvação. Podemos ler em outra versão. Ah, que lindo, 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 lindo. Aqui nessa aqui diz, na minha ausência, desenvolva a sua salvação com tremor e tremor. Esse desenvolver é prossigam na vida salva, tá? Só para você entender. Então aqui Paulo não está tratando de você produzir salvação, não, tá? O termo graça significa literalmente favor imerecido, favor divino do qual não somos merecedores. Se eu não sou merecedor, como é que eu posso ter mérito? A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Você não recebe salvação porque Deus está te recompensando, porque você orou muito, porque você jejuou muito, porque você leu muito Bíblia, meditou muito na palavra, foi muito ao templo, ganhou pessoas para Cristo. A salvação não é isso. A salvação é um dom, é gratuito de Deus, é um presente de Deus, pela graça de Deus. Entenda. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. Por que ele está explicando isso? Porque há um grupo que pensa, que vê nesse texto que o dom de Deus é a fé. É Deus quem proporciona ao homem a condição de crer. Então a fé que é o dom de Deus. Não, vamos lá. Isso porque alguns que defendem que a graça é irresistível, e aí fica fácil saber, acreditam que o dom de Deus nesse texto é a fé. No entendimento deles, é Deus quem produz fé no coração dos filhos da salvação para que venham à sua presença. No entanto, entendemos através de Romanos 10:17 que todo ser humano não salvo, ao entrar em contato com a pregação do Evangelho, tem seu livre-arbítrio para as coisas espirituais. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque senão alguém vai dizer, mas todo mundo tem livre-arbítrio. Tem, mas para as coisas espirituais precisa estar em contato com a palavra. E a graça se manifesta nesse momento. É a graça em contato, você em contato com a palavra que pode dizer sim. Então entenda, que todo ser humano não salvo, ao entrar em contato com a pregação do Evangelho ou de alguma outra maneira que tenha a ver com as coisas de Deus, tem seu livre-arbítrio para as coisas espirituais restaurado pela graça, que é um dom de Deus. Então é a graça que possibilita que ele diga sim ao convite da salvação. Assim, ele pode dizer sim ao convite da salvação, pois a palavra gera em seu coração fé em Cristo e arrependimento. Aí talvez você diga assim, não, pastor, eu acho que a depravação não foi total, eu acho que o ser humano teve parte do livre-arbítrio preservado e ele pode dizer sim, independente da graça. É uma visão sua, mas eu não vejo desse jeito e o arminianismo também não vê desse jeito, que é a mecânica de como a salvação acontece. Todos sabemos que tem céu e inferno, salvos e não salvos. Nisso aí não há discordância entre arminianos e calvinistas. O problema é a mecânica. Como acontece o processo? E aí uns acham que vai por uma rua, outros acham que vai por outra rua. Aqui é só uma ilustração. O final é o mesmo. E a gente não vai ficar debatendo sobre isso. Só que entendemos que o ser humano precisa da graça para dizer sim. Senão ele diria não. Sempre não. Não, não e não.
Só que quando o ser humano diz não, é porque ele quer dizer não, porque Deus possibilitou, deu a ele a possibilidade de ter uma porta aberta, vamos colocar a graça como uma porta aberta para entrar, e ele não quer entrar. Como afirma um respeitado erudito da língua grega, A.T. Robertson, desculpe, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, desculpe, tá? Tem um forte inglês. A fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então você precisa crer. Só que você só pode crer porque existe a graça. O dom é a graça, não é a fé. Então Deus providenciou todo um plano e o plano em si já é a graça se manifestando e o ser humano pode dizer sim. Aqui precisamos mais uma vez frisar que mesmo que nossa parte seja a fé, ela só é possível porque Deus, por sua graça, proporcionou o plano da salvação. Entendeu agora? Então você tem como crer porque Deus proporcionou. O dom gratuito, o dom de Deus ali não é a fé, é a graça. Mas você só pode crer porque Deus proporcionou. Tanto é que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça do juízo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então é uma ação divina. Então, embora seja parte do homem crer, ele não crê porque não tem como fugir disso. Que aí seria a chamada graça irresistível, né? Como acreditam aqueles que defendem a graça irresistível. Pelo contrário, ele crê porque Deus, por sua graça, possibilita que ele tenha a opção de dizer sim ao convite da salvação. Isso é graça. Lembrando que o homem também pode dizer não. E isso não implica que ele não era um filho da salvação, mas sim que não quis receber a salvação. João 1,11 veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, eles quiseram não receber. João 3,18 e 19 diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aí no versículo 19 diz que eles não creram, só o entendimento do versículo 19 de João 3, eles não creram porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, eles optaram em não querer. A porta está aberta, isso é graça. Eu não quero entrar. E aí eles são condenados porque eles rejeitaram, né? Sinopse do tópico 1, ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e ofensa. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Ou seja, doutrina da salvação ensinada de forma errada. Os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Já aprendemos que a soteriologia é a doutrina da salvação e vimos no tópico anterior aspectos dessa doutrina baseados na Bíblia. Nesse tópico vamos estudar formas erradas de se entender a doutrina da salvação na antiguidade. 1. Os reencarnacionistas. Pastor, por que primeiro estudamos a doutrina para ver depois os que falam errado? Porque você tem que ter uma base consistente da verdade. Só assim agora você vai ter um entendimento que eles estão ensinando errado. Senão você não teria esse entendimento. Por isso que algumas pessoas aceitam isso como verdade. Eles nunca tiveram contato com a palavra de Deus da forma que ela é e também não receberam vida espiritual para ter compreensão das coisas espirituais. Eles vão aceitar essa parte que eles estão ensinando. Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação, nesse contexto aqui desse tópico. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no janaísmo, no sikhismo e por aí vai. Não vou explicar sobre isso aqui dá, cada um desses aqui daria uma lição. É defendida pelo Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Então, nós não vamos nos prender aqui, nós só estamos vendo quem defende isso. Mas não vamos estudar sobre eles. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar, até chegar a um estado perfeito. É assim que eles pensam.
O karma, no espiritismo, trata do arrependimento, expiação e reparação, que são 3 condições para apagar uma falta e suas consequências. Isso está no livro Espírita, o Céu e o Inferno, página 747. Toda falta cometida gera uma dívida que deve ser paga através do arrependimento, do sofrimento, expiação e das boas obras, reparação. Então eles entendem que tem um processo, tem o arrependimento, tem o sofrimento, e o sofrimento é uma forma de expiar o pecado. Então quer dizer que a Bíblia diz isso? O sofrimento de Cristo que fez expiação, o meu não faz não. Tem gente aí que... É por isso que tem pessoas que acreditam que quanto mais elas sofrerem, mais elas estarão numa condição elevada espiritual. Quantos sofrimentos são as pessoas mesmo que buscam? Consequência de seus maus atos. E das boas obras. As boas obras é a reparação daquilo que elas fizeram. Essa vida é vista como uma expiação. O que sofremos é justo, fruto de ações nesta ou em vidas passadas. Então eles pensam assim, tá sofrendo? Se não fez aqui, fez antes. Porque eles acreditam em reencarnação. Assim, quando alguém comete maldade, como ferir, roubar ou matar, age como instrumento de justiça divino, cumprindo o karma alheio. Ou seja, a pessoa foi roubada porque ela merecia ser roubada. Porque ela tinha feito alguma coisa errada, ou aqui nessa vida, ou na vida passada. Isso é consequência do pecado original, irmãos, a maldade. A Bíblia não fala nada disso, não. Só que se você não estuda antes a doutrina do pecado, que foi a lição anterior, e essa lição de agora, você acaba aceitando isso com muita facilidade. Porque esse ensino aqui, ele é muito atrativo para quem não conhece a verdade. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus, é o que eles pregam. Trata-se de uma crença antibíblica. Você pode ver o Salmo 78, 39, Hebreus 9, 27 e João 9, do 1 ao 3. Inclusive vai falar quem pecou, e aí Jesus vai dizer, nem ele nem os pais, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. A salvação é um evento único, realizado por meio da morte e ressurreição de Jesus. Devemos rejeitar qualquer ensino que minimize a obra de Cristo. Então não existe esse ciclo. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Acabou. 2. Os galacionistas. E quando eu falei acabou, acabou a vida terrena, tá? Porque a alma e o espírito não morrem não, tá? Esses galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes opositores de Paulo, na província da Galácia, Gálatas 1:7. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Eles eram extremistas. Atos 15:1. A verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Estudamos sobre esse assunto na lição 2. Aqui é somos cristãos, tá? Felizmente faltou um Szinho aí. É somos cristãos. Foi a lição de número 2. Então, nós aprendemos que pelas obras da lei, a lei servia apenas para mostrar a condição do ser humano, mas ela não trazia a salvação. Paulo chama os judaizantes de falsos irmãos. Eles eram extremistas, por defenderem que a salvação depende da observância da lei de Moisés, em vez de ser baseada nos méritos de Cristo. Por que eram falsos irmãos? Porque eles eram contrários a uma doutrina fundamental. A justificação é pela fé. Então, quando alguém é contrário a uma doutrina fundamental, ele passa a ser herético. Ele passa a estar no caminho da heresia. Aí sim, ele é herético. Tá? Eles distorciam o evangelho da graça, rejeitando a obra redentora de Cristo e impondo regras que nem eles mesmos podiam cumprir. Atos 15, 10. Tinham mais de 600 preceitos que estavam na tradição dos anciãos, que eles seguiam, que eles inventaram. Nem eles cumpriam o que eles ensinavam. O próprio Jesus fala sobre isso também. Hoje, alguns cristãos ainda impõem práticas humanas como condições de salvação. Tem coisas que às vezes coloca aí para as pessoas fazerem que não tem nada a ver com salvação. Afastando-se da verdadeira mensagem do evangelho. A salvação não depende de nossa capacidade de cumprir regras ou leis, mas da graça de Deus. O que nós temos que entender? Devemos evitar o legalismo e viver pela fé em Cristo.
Deixa eu, mais uma vez, exemplificar aqui. Deixa eu exemplificar mais uma vez aqui para vocês. Aqui está eu sem Cristo, certo? Então essa era a minha posição, era o meu estado, era a minha condição. Muito bem. Qualquer coisa que eu fizesse de bem, de bom, não valeria para a minha salvação. Beneficiaria pessoas nessa terra, mas não teria mérito nenhum para a salvação, porque a salvação não é por obras, é pela fé. Muito bem. Aí eu tenho contato com a palavra de Deus e através da graça de Deus, porque a pregação do evangelho, o plano da salvação tem tudo a ver com a graça de Deus, é pela graça que tem todo o plano da salvação, o amor de Deus manifesta a sua graça, muito bem, e eu digo sim. Automaticamente, a primeira coisa que acontece é eu começar a praticar boas obras? Não! A primeira coisa que acontece é o Senhor mudar minha posição de condenado e culpado para agora um pecador arrependido. Essa aqui vai continuar aqui só para ilustrar como eu era antes. Arrependido e salvo. Primeiro Deus muda o meu estado, a minha posição diante do tribunal dele. Quando ele olhava para mim antes de Cristo, eu estava ali debaixo da sua ira. Eu era um condenado. Quando eu aceitei Jesus, e os méritos são de Jesus, porque quem pagou a dívida foi ele foi o meu substituto. Agora eu sou um pecador arrependido, não tenho mais condenação. Por isso diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem, então eu agora não sou mais culpado e não sou mais condenado. A partir deste momento, eu começo a praticar boas obras. Então a possibilidade de praticar boas obras é porque o Senhor primeiro me salvou. Então eu não tenho mérito na salvação. E as boas obras que eu pratico são consequência de quem eu sou agora, um salvo. Deu para entender a mecânica, como funciona? Então não vem com essa conversa de dizer que quem está do lado de cá praticando boas obras vai ser salvo porque ele não teve perdão dos seus pecados. E não vem dizer que quem pratica boas obras do lado de cá é para poder conseguir salvação, porque primeiro ele teve que receber a salvação em Cristo, ser perdoado dos seus pecados, receber uma nova vida espiritual, um novo nascimento, para começar a praticar boas obras. Tá entendido agora? Então você e eu não temos méritos. Não adianta, você faz porque não é para ser. É importantíssimo que você entenda isso, porque só assim a soberba não entra no seu e no meu coração, o orgulho. Porque quando eu perceber que eu tô orando um pouquinho mais do que o irmão, indo um pouquinho mais no templo do que alguém, trabalhando um pouquinho mais no reino do que alguém, eu vou olhar para o Senhor e vou dizer, Senhor, eu quero te render graças, porque é pela tua graça que eu estou conseguindo fazer isso. Então eu não me acho melhor do que ninguém. Mas se eu não entender isso, eu continuo me achando melhor do que os outros. 3, os gnósticos. No campo soteriológico, ou seja, no campo da doutrina da salvação, eles apregam uma visão dualista do universo. Então os gnósticos veem uma visão, eles têm uma visão dualista. O que é isso? O maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, 216 a 276, na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é o composto de um reino das trevas e o reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. É verdade que existe o reino das trevas? É. É verdade que existe o reino da luz? É. Mas que existe uma luta de igual para igual? Isso não é verdade. Irmãos, eu já falei aqui no canal, quem me assiste deve ter ouvido em algum dia eu falar sobre isso. Se houvesse uma luta, seria a luta. É apenas uma comparação, tá? Do elefante contra a formiga. Teria round. Não tinha nem round. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por um conhecimento místico. Já que o reino das trevas está ali, e ele está lutando para o domínio da natureza, do mundo e também do ser humano, então o ser humano ele só pode ser livre disso por um conhecimento místico, misterioso. Gnosis, uma espécie de iluminação espiritual. Nessa iluminação que eu peço quando eu oro aqui, Senhor, ilumina minha mente,
que o pecado obscureceu meu entendimento para as coisas de Deus. Então eu peço iluminação para eu compreender. A revelação já foi dada. Agora eu preciso compreender a revelação. Não é esse conhecimento, não é essa iluminação aqui, não. Essa aqui é uma iluminação deles. Limitada aos espirituais. Tem um grupinho. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Aí, se pudessem fazer um cartaz, o mal contra o bem. Aí, de um lado, eles ilustram Deus, né, com aquela posição de luta, de cartaz de MMA, e do outro lado, Satanás. Já falei, seria a luta do elefante contra a formiga. Tá? Então, aí tem texto, Jó 1,12. Satanás só pode tocar em alguma coisa na vida de Jó porque Deus permitiu. Pastor, mas por que Deus permite essas coisas? Para que a sua fé seja aumentada. Deus usa as coisas, muitas vezes, não em todas as situações, porque muitas vezes nós temos sofrimentos que somos nós que buscamos. Certo? Mas tem sofrimentos que você não buscou. Mas você precisa crescer em meio àquilo. Então, Jó 1,12, 2,6, Marcos 7, 5 a 13. O endemoniado gadareno. Quando Jesus chegou, ele já disse, vieste nos atormentar antes do tempo? Eles já sabiam que Jesus tinha poder e eles iam ter que sair. A salvação é para todas as pessoas. Eles dizem que é só para um grupo. No gnosticismo existe a crença de uma batalha do mal contra o bem no mesmo nível e que a Bíblia prova não ser verdade. A salvação é por obras através de uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais e apenas algumas pessoas podem ser salvas. Esses textos provam que eles estão errados. Sabemos que existe uma batalha espiritual que fica muito claro quando lemos Efésios 6, 10 a 18. No entanto, essa batalha é contra os que servem a Deus e não uma batalha onde Satanás tem poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Os textos estão aí. Os gnósticos ensinam que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento místico, restrito a uma elite espiritual, o que a Bíblia refuta. Está em João 3, 16, 18, 14, 6, Atos 4, 12. Essa visão exclui a maioria das pessoas da salvação, o que a Bíblia também refuta. Ou seja, é contra. Atos 17, 30, 1 Timóteo 2, 4, Tito 2, 11. Sinopse do tópico 2. Viu como foi muito menor esse tópico? A soteriologia inadequada na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Palavras difíceis. Bom, eu sei que você está aí acompanhando a lição e com certeza você viu aí sobre a questão de uma exegese correta, de compreender o texto da maneira certa, para que você não venha fazer uma aplicação errada. E talvez você diga, pastor, tem muita dificuldade, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não entendo, eu não compreendo. Então eu tenho uma solução para você. Hoje eu não vou colocar aqui a vinheta, mas eu vou apenas colocar aqui na tela para você o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que é o meu curso. E nesse curso aqui, eu mostro para você, eu dou o caminho para você, para que você possa começar a estudar a palavra de uma forma que você venha compreender. Então você clicando no link na descrição, no comentário afixado e nos vídeos de recomendação, que vai ter também um link lá, você vai descer e você vai ver aí o conteúdo desse curso. Então eu tenho a apresentação do curso, entendendo o que é a Bíblia, descobrindo a estrutura da Bíblia, 4 obstáculos para não estudarmos a Bíblia, tá? Aprendendo como devemos estudar a Bíblia, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Esse módulo aqui é importantíssimo. Onde você escolhe o texto, você faz inspeção do texto, você faz observação do texto, você faz a interpretação, o que significa, você faz a correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia diz sobre esse assunto como um todo, o que os comentários falam do que eu entendi, o meu entendimento está alinhado com o que o restante entendeu. Você não pode ter um entendimento totalmente diferente, que não existe isso. A aplicação, como isso se aplica à minha vida. Tem também o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. Eu vou ensinar o método e vou mostrar como fazer na prática.
estudo bíblico das 3 perguntas, estudo sintético, analítico, tópico, biográfico, que é a vida de um personagem, doutrinário e devocional. Doutrinário, que nós estamos estudando aqui, ó, doutrina da salvação. Tem aí certificado de conclusão, tem o depoimento de alunos reais que fazem parte aqui do canal, ainda tem aí o módulo bônus, que é o aplicativo Minha Bíblia, onde tem comentário, dicionários e versões da Bíblia para você estudar. Irmãos, tudo isso aí para você num valor bem pequeno, um pequeno investimento. Se você não investe na sua vida espiritual, então realmente o link está na descrição, no comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. A minha questão aqui não é vender curso em primeira mão. A minha motivação é que você aprenda, que você entenda a palavra, para que você seja um instrumento para que quando alguém estiver em contato com você, você também possa falar dessa palavra. É isso. 3. As soteriologias inadequadas de hoje. Vimos da antiguidade e hoje. Como é que elas se apresentam? O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. 1. O islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está no Alcorão 13, 22, 23. Eles ensinam ainda que o Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A Bíblia diz em Romanos, inclusive, que a prova do amor é que ele nos amou antes, quando nós ainda éramos pecadores. Como é que Deus não ama os pecadores? Deus não ama pecado. Certo? Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2, 190, 276. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. A Bíblia não diz isso. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. Você lembra na aula passada que eles são adeptos ao pelagianismo? Onde Pelágio ensina que não existe depravação, que o pecado não comprometeu a raça humana, eles entram pelo caminho de Pelágio. A salvação no contexto deles é por méritos, pelas obras. Devido ao pecado original, o ser humano passou a se achar autossuficiente. Isso aqui é uma verdade. Adão e Eva estavam buscando, quando Satanás, usando a serpente, propõe a Eva o que ele propõe, ela acha aquilo atrativo. Sereis conhecedores do bem e do mal como Deus. Vão conhecer o bem e o mal. Atrativo. Autossuficiência. Ele estava... E uma coisa é muito triste ali na tentação. É porque a palavra que está sendo dada a Eva está convencendo ela que Deus está mentindo. Estava mentindo. E que ele estava, a serpente, ela estava falando a verdade. Então... estava plantando no coração de Eva a incredulidade. E a incredulidade é que nos faz pecar, nos leva ao pecado. Quando você não crê, você não obedece. Porque a consequência da fé tem que ser a obediência. E é isso que Satanás estava produzindo no coração de Eva, incredulidade. O que nos afasta de Deus? A falta de fé. Tanto é que, preste atenção aqui, quando é dito em João, capítulo 16, que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Jesus explica que o pecado é por não terem crido nele. E isso é o quê? Incredulidade. O pecado de Eva foi não crer em Deus. Ela acreditou na serpente. Adão acreditou naquilo que estava sendo proposto e deixou de acreditar em Deus. Isso é pecado. Tá? Então ele passou a se achar autossuficiente. Por isso, é muito mais atrativo buscar a salvação por seus próprios méritos do que pela salvação pelos méritos de Cristo. A pessoa quer merecer. Ela não quer nada de graça. Para que não venham lançar nada na face dela. Porque ela se acha autossuficiente. Eu tenho, mas eu tenho porque eu oro. Eu tenho porque eu jejuo. Eu tenho porque eu faço, eu aconteço. Ninguém deve contestar que todas as pessoas têm uma história. Mas usar isso para poder se elevar e mostrar que tem méritos, isso não é correto. Porque a Bíblia diz que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Quem te exalta é o Senhor, não é você. Não sou eu.
ser dependente do que Cristo fez vai contra a natureza pecaminosa. Eles não querem aceitar. Que tenta cobrir sua nudez por seus próprios esforços. Está em Gênesis 3:7. Folhas de figueira. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Só que todo esse processo de poder crer só é possível por causa do plano da salvação, que tem a ver exclusivamente com a graça de Deus. Romanos 10, 9 e 10. A salvação é um dom de Deus, não uma recompensa por boas obras. Devemos compartilhar o evangelho com os muçulmanos, são as pessoas que servem no islamismo, mostrando que a salvação está em Cristo. Agora você tem que ter muita fundamentação bíblica, tem que ter uma boa fundamentação bíblica para evangelizá-los. 2. As testemunhas de Jeová. Existem muitos cristãos que vieram daí. E gente que estava até numa posição já. Deveríamos aproveitar essas pessoas para aprender um pouquinho mais como funcionava lá. Para poder falar deles, precisa conhecer o que eles fazem. Sua literatura, eles estudam a fundo, irmãos. Aí um cristão que não estuda, não tem preparo, acha que vai conseguir falar com essas pessoas? Não vai, irmãos. É por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre eles. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Então não é Cristo que salva, tá? Diferente do que ensina a Bíblia, João 14,6. Se você não pertence a eles, você não tem salvação. Então está na organização. Ainda que eles dizem, não, mas é... Não, se não está com eles, é exclusivista. E uma das marcas das seitas é o exclusivismo. É por isso que igreja não pode ser exclusivista. Tem igreja que fala, não, porque só aqui Deus opera, só aqui não. Isso é exclusivismo, tem uma característica, começa a ficar parecendo com seita. Não estou dizendo que seja, mas parece. Então cuidado. Deus não gosta de exclusivismo. Existem 2 grupos de salvos. Eles apregou. Um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Por que isso acontece? Porque no início deles, falava-se que os 144 mil eram eles, mas eles cresceram mais do que 144 mil. Então eles tiveram que reformular essa ideia. Por isso que tem os que habitam no céu e os que habitam na terra. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, então, ou seja, os que vão habitar na terra, não pertencem a Cristo, nem têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Aí há um problema, porque eles acham que eles são os 144 mil, mas eles não são. Essa crença dos 144 mil baseia-se numa hermenêutica infundada no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 a 8. O comentarista, que é o pastor Ezequias Soares dessa revista, em seu livro Respostas Bíblicas às Testemunhas de Jeová, ele tem um livro só deles, afirma o seguinte, e com certeza é daí que ele tira todas as coisas que ele falou durante todo o trimestre quando ele tratou de testemunhas de Jeová. Ele afirma o seguinte nesse livro. Os versículos 5 a 8 do capítulo 7 afirmam que são 12 mil de cada uma das 12 tribos do povo. Então, 12 vezes 12, 144 mil. Só que é de Israel, é judeu. É judeu. Não são gentios, que hoje seria gentios que não é judeu, nesse caso. Tá? Para Deus só existe 3 povos: gentio, judeu e igreja. Igreja é os que aceitam Jesus, seja judeu e gentio. Só que os testemunhos de Jeová estão fora. Então, não pode ser a igreja, tampouco um grupo selecionado dentro dela para o céu. Então, os 144 mil são judeus, é Israel. Israel não vai ser arrebatado dentro da nossa escatologia, da nossa visão escatológica. Então, eles não podem ser os 144 mil, de maneira nenhuma, que é judeu. Entendemos que essas passagens dizem respeito aos judeus que se converterão ao Senhor Jesus no período da grande tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Até porque ela dura 7 anos. Imagine, eles têm mais do que 7 anos. Como é que eles podem ser os 144 mil? Tá? Grande tribulação após o arrebatamento da igreja, que não se contaminaram com as falsas doutrinas. Mulheres ali naquele texto é as falsas doutrinas.
e que substituirão a igreja na pregação do evangelho durante a tribulação. Primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. Pastor, mas eu creio numa outra visão escatológica. Não vamos debater. É mecânica. Você acredita de outro jeito? Você acredita que a igreja passa pela tribulação? Que a igreja passa pela metade da tribulação? Agora, os 144 mil não pode ser nunca os testemunhas de Jeová, porque eles são judeus. Os 144 mil, não os testemunhas de Jeová. Nesse mesmo tempo, e mesmo que tenha algum testemunho de Jeová que seja judeu, que dificilmente pode ser, mas mesmo que tenha algum testemunho de Jeová que seja judeu, nesse caso, não é os 144 mil que a Bíblia está falando. Nesse mesmo tempo, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, dentro da nossa visão escatológica. Existem pelo menos 4 escolas escatológicas, pelo menos 4. Porém, reconhecemos haver, e nem entre nisso durante a aula, tá? Porém, reconhecemos haver outras interpretações aceitáveis, é por isso que ele diz isso. Mas nenhuma delas é tão bizarra quanto a das testemunhas de Jeová, que falam que eles são os 144 mil. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, até porque quem produz o novo nascimento é o Espírito Santo. Então como é que eles podem dizer que quem vai estar na terra não tem o Espírito Santo? E que mais a todos quantos receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todos eles que creram são filhos de Deus. Adoção. Então como é que não é filho de Deus? 3. O mormonismo. Então nós passamos pelo islamismo, pelos testemunhos de Jeová e pelo mormonismo. Inclusive, eles fazem evangelização aqui na plataforma, tá bom? Vira e mexe, tem vídeos deles aí patrocinados e o diálogo, a abordagem deles é uma abordagem assim bem direta, bem mansa, bem calma. Se você não tiver conhecimento, você vai ir pelo caminho, não tem jeito não, hein? Os mormons creem numa salvação geral. Então, não existe céu e inferno nessa questão de inferno, em que os mormons são castigados. Em que os não mormons, você não é mormon, então você vai ser castigado e depois liberado para a salvação. Fica parecendo um pouquinho tipo de... parece um pouco com o ensino do purgatório, de certa forma, né? Não é bem um purgatório, mas de certa forma. Tá? E depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças deles. Então você crê, mas você tem que obedecer e você tem que fazer parte do grupo deles. Mas se você não faz parte do grupo deles, você vai ser castigado, mas depois você vai ser liberado para a salvação. E onde tem isso na Bíblia? E para que Jesus morreu então? E para que Jesus pagou dívida? Nesse caso, os textos bíblicos que falam sobre a salvação e a condenação não tem nenhum valor para eles. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 20, do 11 ao 15, vai falar sobre todo o que não estava escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Aí sim, vamos ter uma questão de... É um julgamento para os não cristãos, para os não salvos. Como? Se a Bíblia diz que vai ter condenação e eles dizem que não vai ter. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 13 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos que eles consideram como ordenanças. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Engraçado que esse Joseph Smith Jr. não está na Bíblia, mas ele é porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. Co-salvador. Outro salvador. Um salvador junto com ele. A Bíblia ensina que ele é o único salvador. João 14,6, Atos 4,12. Não há outro nome. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, nem por ordenanças, mas somente pela graça mediante a fé. As obras, mandamentos, ordenanças são consequências de uma vida salva, obedecer isso. Mas não é para ser salvo. Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos.
não apenas para o grupo deles, e o restante vai ser salvo, mas precisa ser castigado. Tito 2:11, Judas 3. Sinopse do tópico 3. O islamismo e as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Deu para compreender isso? Muito bem. Bom, antes de partir para a nossa conclusão, nós temos aí os planos de slides da EBD comentada online edição adultos. Os planos da EBD comentada online edição adultos, que contém comentário e slides. E aí eu tenho colocado para vocês aqui na tela, sempre para vocês poderem ter uma ideia, nós temos aí 2 tipos de plano. Nós temos o plano Plus e o plano básico de adultos, certo? Na descrição tá o link aí, adultos, porque aí também tem jovens, tá? Adultos. Tem também no comentário afixado, que é o primeiro comentário que fica acima de todos, e tem nesses 2 lugares para você. E também eu coloco sempre lá no canal no Telegram. E aí você vai falar, pastor, qual é a diferença dos 2 planos? Todos os 2 planos você pode assinar mensal, trimestral ou semestral. Muito bem. Mas qual é a diferença? Todos os 2 planos têm slides... Desculpe. Todos os 2 planos têm comentário em PDF, que é o material de apoio aí para você. Você recebe igual que apareceu durante toda a aula. Não tem nada diferente aqui. Não tem nada a mais e nem a menos. Tá aqui. Igualzinho. Parte preta, o que está na lição. Parte vermelha, o comentário. Igualzinho para você aí, do mesmo jeito que tá aí. Eu gosto de ir até o final, que quando chega na conclusão, eu mostro para vocês como vai aparecer. E a conclusão de hoje vai ter só a parte de comentário. Eu não estou usando a parte que está escrito na revista. Eu achei melhor usar essa parte aqui toda em vermelho. E vai começar a graça de Deus tanto possibilita, é o que eu vou falar, tá? Então todos os 2 planos, Plus e Básico, tem o comentário em PDF para você poder imprimir, tá? Agora, no plano básico, o comentário, o slide, desculpe, é em PDF. Então você não pode editar, você não pode mudar a tela, você vai usar ele como está aqui. O que você pode fazer é pular uma tela ou outra, mas você não tem como editar o slide no plano básico. Mas se você optar pelo plano Plus, você tem como editar, porque o comentário é editável em PowerPoint. Então você tem como editar. Pastor, tem como editar? Tem, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Ó, tem como editar. Ó. Se você quiser tirar alguma coisa, se você quiser tirar slides, colocar slides, fica a seu critério. Então essa é a diferença do plano Plus para o plano básico. O Plus, slides editáveis. O básico, slide em PDF, não tem como editar. E o professor às vezes quer editar, ele quer tirar a tela, ele quer colocar alguma coisa dele, então é muito melhor nesse caso o plano Plus. Mas existe uma opção também para aquelas pessoas que não ministram a lição, não ministram várias lições durante o trimestre, ministram 1, 2, 3, então tem as lições avulsas. Você desce a mesma tela aqui dos planos, vem aqui e clica em adquirir agora. Agora, você precisa ter aí entre mais ou menos uns 8 dias antes da lição, não tanto mais do que isso, mais ou menos uns 8 dias já está pronta a lição, para você poder entrar aqui em contato e pedir a lição que você precisa. Não adianta um mês antes, 15 dias antes, não vai estar pronto. Então você vem aqui, você vai obter uma lição avulsa. Lembrando a vocês que, com exceção dessa lição avulsa que aí a pessoa recebe no próprio WhatsApp, todas as lições dos planos são numa plataforma. Você não recebe nem por e-mail, você não recebe nem por WhatsApp, nem por grupo. É numa plataforma. O que você recebe no seu e-mail é o link para você poder acessar a plataforma e colocar lá o seu e-mail e a sua senha. E, por favor, cuidado quando você for fazer a assinatura para você não colocar o e-mail, senão não vai chegar o link para você acessar. Então, verifique se o e-mail está certinho, lembre-se da senha direitinho para você não ter nenhum problema em relação a isso. Link na descrição, comentário afixado para você dos planos de slides da EBD comentado online. E vamos aí para a nossa conclusão. A graça de Deus tanto possibilita, viu? Igualzinho eu falei para você lá, o homem dizer sim ao convite da salvação. Então, a graça possibilita como uma porta que se abre que estava fechada. Então, a graça é como se fosse essa porta. Abriu. A pessoa em contato com a palavra, porta aberta, quer entrar? Pode entrar. Pode também recusar. É com ela. Então, a graça
faz com que o livre-arbítrio seja restaurado para as coisas espirituais. Para o restante, a pessoa tem livre-arbítrio para fazer. Agora, para as coisas espirituais, ele só pode dizer sim por causa da graça de Deus. Senão, ele não poderia dizer. A graça não obriga, mas possibilita. Dentro da nossa visão arminiana, que somos assembleanos, nós vemos desse jeito. Se alguém é semi-pelagiano, se tem alguém que é calvinista, vai ver de outra forma. Nós não vemos dessa outra forma, nós vemos dessa forma. Tá bom? Se tem algum autor, escritor da própria da Assembleia que vê de uma outra forma, às vezes acha que o livre-arbítrio continuou e foi preservado nesse caso, não houve depravação total, é uma visão, mas a maior parte entende desse jeito que foi dada a aula aqui, tá bom? A graça de Deus tanto possibilita o homem a dizer sim ao convite da salvação, quanto capacita a partir da fé e do arrependimento a viver em obediência a Deus em uma vida de santificação. Então tudo que você faz para Deus é por meio da graça. Sem a graça, Isaías Mendes, há muitos anos atrás, quem é das antigas, lembra, sem a graça de Deus é impossível viver. E esse louvor, esse hino, é muito acertado em relação a isso. Muito acertado. Sem a graça de Deus é impossível viver. Quando entendemos isso, buscamos o Senhor diariamente, pois sabemos que somos totalmente dependentes dele. Quando uma pessoa não entende que é a graça que possibilita, que o capacita, como Paulo entendeu, Deus diz para ele, a minha graça te basta. Quando uma pessoa não entende isso, ela vai fazer as coisas achando que é mérito dela e ela vai sempre se achar melhor do que os outros. Não pense assim. Se oramos, lemos, meditamos na palavra, vamos ao templo, prestamos serviço no reino, etc., é porque somos capacitados pela graça para realizar tudo isso. A graça não obriga, mas ela capacita. É a graça, certo? A graça para poder dizer sim, a graça para prosseguir. Sem a graça de Deus, sem a dependência de Deus, nós não vamos para lugar nenhum. Que eu vou dizer para você, e digo com o meu coração aberto, não é todo dia que eu levanto com vontade de orar, não tem dia que eu não estou com vontade de orar. Que isso, pastor Mário Luna? O senhor é pastor, o senhor é professor de escola bíblica dominical, o senhor é professor de teologia, o senhor vem aqui falar um negócio desse. Estou falando. Não é todo dia que eu estou com vontade de orar, não, meus irmãos. Não é todo dia, não, que você tem vontade de ler a palavra. Tem dia que você está sem vontade, está sem ânimo. Mas aí a graça de Deus, você conta com a graça de Deus, me ajuda. Quantas vezes eu começo a orar e eu estou sem vontade nenhuma de orar. E vou orando, e no final a oração flui, eu falo, meu Deus, só a tua graça, porque eu de mim mesmo naquele dia não iria orar. Eu de mim mesmo naquele dia não iria ler Bíblia, não iria estudar, não iria ao templo, não tô com vontade de ir no templo cultuar. Acabou. Ué, chega dessa visão de super-homem, de super-crente. Nós estamos aí numa época nas redes sociais que as pessoas só se apresentam como se elas fossem as poderosas. E aí você olha para o que ela está mostrando ali, você acha assim, eu nunca vou conseguir ser crente desse jeito, dessa maneira. Eu nunca vou atingir esse patamar, porque esse patamar que ele mostra ali, ela mostra, é um patamar de excelência. Você está pensando que é excelência, que você está vendo ali o tempo todo? Tem hora que você está desanimado, sim. Tem hora que você não quer ler Bíblia, sim. Tem hora que você não quer orar, sim. Mas a graça de Deus, você pede, Deus me ajuda, e você vai ler, e você vai orar, e você vai para o templo, e você vai fazer. É o Senhor que te dá força. Senão você não consegue. E eu precisava falar isso aqui agora, para que você tenha entendimento, que não é só você que às vezes fica desanimado, não. Só que tem gente que não vai falar isso, porque ele vai dizer assim, não, eu tenho uma reputação. Uma reputação. Então Deus tirou a reputação de um monte de gente na Bíblia, porque ele mostra erros e acertos. Isso chama-se humanidade. Nós ainda não estamos com o corpo glorificado, não, meus irmãos. Então tem hora que a gente se sente cansado, sim, desanimado, sim. Tem hora que você pode dizer assim, não estou com vontade de dar essa aula. Mas aí você pede a Deus graça, professores. Não quero mais pregar, é muita luta. Vai pregar sim, em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça. É a graça de Deus.
Essas ações não nos salvam. O que nós fazemos? O que nos salva é o sacrifício de Jesus. Fazemos essas coisas porque somos salvos, não para sermos salvos. Isso aqui é um lema. Quando você aprender isso, sai um peso das suas costas, porque você fica pensando, eu estou fazendo para ser salvo. Não, você já é salvo em Cristo Jesus. Agora, o que você está fazendo é porque é salvo. Agora, se você não faz, então você está admitindo que não é salvo. Precisa rever sua vida com Cristo. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 12, 23 de março de 2025. A igreja tem uma natureza organizacional. De organização. Ela é um organismo, mas ela também tem esse lado de organização. Isso é importante saber. Contato para convites, tanto eu como a esposa, pregar, palestras, simpósios, congressos, enfim, seminários, o que for necessário, estudos, tá? E ela louva e adora, tá? Tá aí o nosso contato, aí você pode entrar em contato. Bom, quero agradecer você que ficou até agora. Eu já sabia que essa aula ia ser maior. Não tem como dar uma aula de doutrina da salvação. Não tem. Pastor, mas como é que eu vou dar essa aula? Essa aula tá aí com 1h40 e poucos minutos e eu tenho lá 40 minutos para dar aula. Você vai fazer um resumo. Pegar pontos importantes, focar nessa parte da graça aí, que ela é capacitadora para dizer sim, dentro da nossa visão, da doutrina da salvação. Mostrar que você faz não para ser, você faz porque é. Isso tudo tem que ser enfatizado. E se alguém levantar e falar assim, ah, mas então quer dizer que você faz porque é, você não faz para ser, então quer dizer então que quem não está fazendo é porque a graça não está se manifestando? Não. Ele está fazendo porque ele escolheu não fazer. Mas não é o que você faz que te salva, é o que Cristo fez. Senão ele precisava morrer. Era só você se esforçar para fazer. Acabou. Deu para entender? Então primeiro Deus troca a sua posição para depois você começar a viver de acordo com aquela posição. É simples assim. Vamos orar? Quero agradecer a vocês, que o bom Deus abençoe. Não desanima, não para, não desista. Eu sei que às vezes a gente se sente desanimado, às vezes a gente se sente ali abalado, mas não pare, não pare. Eu quero terminar hoje de uma maneira assim, com um versículo aqui. Eu quero colocar um versículo na tela, eu vou colocar um versículo na tela. Eu sei que a hora tá que tá, mas eu não vou me preocupar com isso não. Vamos lá, versículo na tela, só para dar uma base bíblica do que eu acabei de falar aqui. Para não ficar só nas minhas palavras, como diz o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí é o versículo 8 que eu quero, a partir do 8. Mas mostrar que nós somos aí vasos de barro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Deu para entender? Então nós vamos ter esses momentos aí. Mas nós não podemos viver dentro desses momentos. Sentir tristeza é uma coisa, viver triste é outra. Sentir abatido é uma coisa, viver abatido é outra. Sentir desanimado é uma coisa, viver desanimado é outra. Não ter vontade de ler uma Bíblia no momento é uma coisa. Viver sem vontade de ler a Bíblia é outra. Então, que você compreenda que você é ser humano. Porque tem gente em conflito grave por causa disso. Que não entende que ser cristão não livra ele das aflições do tempo presente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por este momento aqui, por esta aula, Senhor. Eu sei que o Senhor fala como tu queres. Eu sou apenas um porta-voz da tua palavra, Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu estou apenas como um servo aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor ajude os teus filhos e filhas que estão aí, Senhor querido, com uma incumbência de dar esta aula. E aqueles que não estão com incumbência, mas são, Pai querido, estão aqui assistindo a lição para aprender mais. Fortalece suas vidas. Teremos dias de abatimento, de desânimo, de tristeza,
mas não poderemos ser dominados por essas coisas. Seríamos hipócritas, eu seria hipócrita se eu viesse aqui dizer que eu não me sinto às vezes abatido, desanimado. Mas, Senhor, a Tua graça tem me sustentado e eu estou de pé por causa do Senhor. Então, Senhor, ajuda cada um, que seja uma aula edificante, que os alunos compreendam e que quem está aqui compreenda a lição, para que possamos colocar em prática, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu e você somos porta-voz do Senhor, não do jeito de Joseph Smith, que se achava um co-salvador, mas apenas transmitimos aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Então você que é professor, professora, você que é pregador, você que é um ensinador, uma ensinadora, você sabe que você tem um compromisso, porque a sua instrução pode mudar a vida de pessoas. Então se comprometa com a palavra. Lembre-se, nos vídeos de recomendação na próxima tela tem o link do meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tem na descrição do vídeo e no comentário afixado também. O plano de slides da EBD também está no comentário afixado e na descrição. E lembrando a vocês, não esqueça disso aqui, porque isso aqui é importante, tá? Os vídeos que eu recomendei, tá? Efésios 2, de 1 a 10, vídeo de recomendação, a salvação também, e também a teologia para pentecostais, que o link está na descrição. Vale a pena adquirir essa obra. É uma obra muito boa para você aprender sobre as doutrinas bíblicas. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!